Sabe aquela sensação de perceber tudo ao seu redor o tempo inteiro? Como se a sua mente nunca realmente desligasse, como se você estivesse vivendo, mas ao mesmo tempo observando tudo de fora. Você nota o tom de voz das pessoas, percebe quando alguém muda a forma de falar, identifica aquele silêncio estranho durante uma conversa, percebe quando alguém sorri, mas no fundo não está feliz. E muitas vezes enxerga detalhes que parecem passar despercebidos para todo mundo. No início, isso pode parecer uma qualidade. E de certa maneira, realmente é. Ser consciente é enxergar além da superfície, é não viver no piloto automático, é questionar o sentido das coisas, as intenções das pessoas e o próprio caminho. Mas existe um lado silencioso dessa consciência que quase ninguém comenta, porque perceber demais também esgota. Cansa entrar em um ambiente e sentir o clima que existe ali. Cansa conversar com alguém e depois ficar revisando cada palavra. Cansa tentar entender o que foi dito, o que ficou nas entrelinhas e o que talvez tenha sido escondido. Cansa viver com a mente funcionando sem descanso. Pessoas muito conscientes não apenas vivem as experiências, elas também as interpretam. E é justamente aí que o peso começa. Enquanto algumas simplesmente seguem adiante, quem é extremamente consciente costuma ficar preso aos detalhes. Será que falei demais? Será que aquela pessoa ficou incomodada? Será que estou seguindo o caminho certo? Será que estou desperdiçando a minha vida? Essas perguntas parecem pequenas, mas, com o tempo, ocupam cada vez mais espaço na mente. E quando a consciência deixa de ser presença e se transforma em excesso, ela pode virar uma prisão. A pessoa pensa tanto sobre a vida que às vezes acaba esquecendo de simplesmente vivê-la. Existe uma grande diferença entre refletir e se torturar. A reflexão traz clareza, a autocrítica excessiva traz paralisia. E muitas pessoas conscientes acabam confundindo essas duas coisas. Elas acreditam que, se pensarem apenas mais um pouco, finalmente encontrarão a resposta perfeita. Mas a vida raramente oferece perfeição. Ela é imperfeita, confusa e incompleta. Talvez seja exatamente isso que a torna tão humana. O problema é que uma mente muito consciente quer colocar tudo em ordem, compreender tudo e antecipar tudo. Ela tenta evitar a dor antes mesmo que ela aconteça. Procura se preparar para rejeições que talvez nunca existam. Quer controlar conversas, emoções e decisões futuras. Mas ninguém consegue controlar tudo. E quanto mais tenta, mais ansiosa se torna. Porque a consciência em excesso acaba se transformando em vigilância. Mesmo nos momentos de silêncio, a mente continua criando cenários, revisitando lembranças e tentando descobrir algum significado escondido. É como viver com uma luz acesa dentro da cabeça o tempo todo. E ninguém consegue descansar sob uma luz que nunca se apaga. Mas existe algo importante nisso. Ser consciente em excesso não significa ser uma pessoa fraca. Na verdade, muitas vezes significa sentir profundamente, observar profundamente e se importar profundamente. Essas pessoas não aceitam respostas superficiais, não se satisfazem com relações vazias e não conseguem fingir que está tudo bem quando no fundo sabem que não está. Geralmente, possuem uma sensibilidade muito intensa. Elas percebem pequenos detalhes emocionais, notam mudanças discretas e identificam incoerências. Por isso, frequentemente carregam o peso de compreender aquilo que outras pessoas preferem ignorar. Mas compreender demais também machuca. Quando você passa a enxergar certas verdades com clareza, já não consegue fingir que nunca as viu. Você percebe quando uma relação está chegando ao fim, quando está sendo desleal consigo mesmo e quando continua vivendo uma vida que já não combina com quem está se tornando, e essa percepção pode doer. Mas também pode marcar o início de uma transformação. No fundo, a consciência não existe para nos punir. Ela existe para nos despertar. O problema surge quando usamos essa consciência contra nós mesmos. Quando cada pensamento se transforma em julgamento, cada erro vira uma prova de incapacidade e cada lembrança passa a alimentar a culpa.
Quem é consciente demais precisa aprender uma das lições mais difíceis. Nem tudo precisa ser analisado. Algumas coisas precisam apenas ser sentidas. Outras precisam ser deixadas para trás. E algumas jamais terão uma resposta definitiva. Nem todo silêncio significa rejeição. Nem toda mudança representa abandono. Nem toda dúvida é sinal de fracasso. Às vezes, a mente está apenas exausta. E uma mente cansada transforma qualquer detalhe em ameaça. Por isso, o caminho não é deixar de ser consciente. O verdadeiro caminho é aprender a viver essa consciência sem se destruir. É perceber sem absorver tudo. É sentir sem carregar todo o peso. É refletir sem ficar preso dentro da própria mente. Autoconhecimento não significa se analisar o tempo inteiro. Autoconhecimento também é reconhecer a hora de parar. É reconhecer. Agora estou pensando além da conta. Agora estou tentando controlar aquilo que não está nas minhas mãos. Agora preciso voltar para o presente, porque é nele que a vida realmente acontece. Não na conversa de ontem, não no medo do amanhã, nem nos cenários que a minha mente criou e que talvez nunca existam. A vida acontece aqui, na respiração, no corpo, na simplicidade, no que está diante de você neste instante. E talvez uma das maiores curas para quem é consciente demais seja reaprender a viver com simplicidade. Tomar um café sem transformar esse momento em uma metáfora. Conversar sem revisar cada frase depois. Caminhar sem sentir a necessidade de encontrar uma resposta para tudo. Descansar sem carregar culpa. Porque a vida não precisa ser decifrada o tempo inteiro. Às vezes, ela só precisa ser vivida. Isso não significa abrir mão da profundidade. Significa apenas não permanecer nela o tempo todo. Até o oceano tem uma superfície. E talvez você também precise aprender a voltar para ela. Pessoas muito conscientes costumam procurar significado em tudo. E isso pode ser algo bonito. Mas talvez o verdadeiro sentido da vida não esteja escondido em uma grande revelação. Talvez ele esteja nas pequenas escolhas feitas todos os dias, na maneira como tratamos as pessoas, na coragem de falar a verdade, no cuidado com o próprio coração e na decisão de seguir em frente, mesmo sem ter todas as respostas. Propósito nem sempre é uma missão extraordinária. Às vezes, propósito é apenas viver com mais autenticidade. É deixar de tentar caber em lugares que já não servem para você. É parar de agradar todo mundo para finalmente ouvir a própria voz. É construir uma vida que não pareça um personagem. E talvez seja exatamente isso que a consciência esteja tentando revelar. Talvez toda essa angústia não seja um defeito. Talvez seja um chamado. Um convite para viver com mais presença, mais sinceridade e mais compaixão consigo mesmo. Porque você não precisa transformar a sua mente em uma inimiga. A mesma mente que hoje te esgota também pode se tornar uma fonte de sabedoria. Essa sensibilidade que hoje pesa também pode tornar você mais humano. Essa profundidade que às vezes provoca isolamento também pode conduzir você a relações mais verdadeiras. Mas para isso, é preciso parar de usar a própria consciência contra si mesmo. Você não precisa compreender tudo para encontrar paz. Não precisa resolver tudo para descansar. Não precisa ser perfeito para continuar caminhando. Talvez a vida não esteja pedindo que você pense mais. Talvez ela esteja apenas pedindo que você confie um pouco mais. Confie que nem tudo depende do seu controle. Confie que algumas respostas aparecem durante a caminhada. Confie que você pode errar e ainda assim continuar evoluindo. Ser consciente é um presente, mas aprender a descansar dentro da própria consciência é um sinal de maturidade. No fim, quem é consciente demais não precisa deixar de ser profundo. Precisa apenas aprender a ser mais gentil consigo mesmo. Porque a consciência, quando é acompanhada pelo amor, deixa de ser um peso, ela se transforma em direção. E talvez esse seja o verdadeiro caminho. Não apagar a luz da mente, mas aprender a diminuir sua intensidade quando ela começa a machucar os olhos da alma. Porque viver não é compreender tudo.
Viver é estar presente o suficiente para sentir o que realmente importa, corajoso o bastante para mudar aquilo que precisa ser mudado e humilde o suficiente para aceitar que algumas respostas só chegam quando deixamos de correr atrás delas. Talvez você perceba demais. Talvez sinta demais. Talvez pense demais. Mas isso não significa que exista algo de errado com você. Significa apenas que existe muita vida acontecendo dentro de você. E talvez o seu maior aprendizado seja justamente este: usar a sua consciência não para criar uma prisão, mas para finalmente conquistar a liberdade.